E aí pessoal, tudo certo? Bom, hoje o vídeo vai ser rapidinho, a gente vai falar um pouquinho de micorrizas. E aí, tu sabe o que é micorriza? A gente fala bastante no bonsai, certo? E eu não posso falar de micorriza sem falar do meu professor, que é o Júlio, e que ele trabalha muito tempo estimulando as micorrizas aí das plantas dele, e ele sempre teve plantas muito saudáveis. São as plantas que nos estimulam assim a ter um bom cultivo e entender da vida do solo, certo? Então a professora Andressa vai explicar um pouquinho para nós hoje o que é essa relação que nós temos, que é uma relação simbiótica, que faz bem tanto para os fungos quanto para as plantas, e ambos vivem bem aí e com muita saúde. Tá legal? Deem uma olhada aí nessas micorrizas do professor Júlio, certo? Vejam como elas têm características de fungos, de bolores, que macroscopicamente nós enxergamos esses bolores que nós enxergamos assim no nosso dia a dia e que nós percebemos que são os fungos. Se nós formos chegando bem pertinho, ele é formado por uma série de hifas, que são estruturas finas e alongadas. Tá legal? E a Andressa vai explicar por que isso é importante e por que a gente usa isso também como uma forma de falar em saúde das nossas plantas e por que é importante nós cultivarmos elas dentro dos nossos bonsais. Tá legal? Ou melhor, dentro do cultivo dos nossos bonsais. Tá legal, pessoal? Até mais! Tu sabe o que é uma micorriza? Eu sei que tu já ouviu falar, mas tu sabe o que é isso? A micorriza não é uma coisa, são dois seres vivos associados. Sim, a micorriza nada mais é do que uma associação mutualística entre um fungo e a raiz de uma planta. Qual é a ideia? O que é uma associação mutualística? Uma associação mutualística é uma associação entre dois seres vivos de espécies diferentes, na qual os dois se beneficiam e essa relação é obrigatória. Ou seja, se tu separar os seres dessa relação, no mínimo um deles morre. Então, o que acontece? Por que o fungo se associa à raiz da planta, tá? Quando ele se associa à raiz do vegetal, ele tem uma grande vantagem. A fotossíntese gera moléculas orgânicas que vão alimentar a planta e o fungo. Então, o fungo, assim como tu, não sabe produzir o próprio alimento. Ele não consegue fazer comida a partir de luz, gás carbônico e água. Ele precisa se alimentar de coisas que estão presentes no meio. Se ele tiver acesso à raiz de uma planta, a planta envia para ele esse alimento e ele ganha esse alimento em retribuição. O que a planta ganha em contrapartida? Gente, o fungo é um ser vivo que tem o corpinho, digamos, dele, assim, dele é completamente diferente do nosso, tá? Ele tem células que se organizam não em tecidos, mas em fios, que a gente chama de hifas. Essas hifas, elas vão ficar parte dentro da raiz e parte para fora da raiz. Esses fios que saem da raiz vão funcionar como os pelos absorventes das raízes das plantas. Então, imagina, a planta vai ter a superfície de absorção de água e de elementos minerais do solo ampliada absurdamente. Porque além dos seus próprios pelos absorventes, ela vai ter também as hifas dos fungos colaborando nesse aumento de superfície de absorção. Então, ter micorriza é algo excelente para a saúde da planta, mas do fungo também. Dá uma olhadinha nessa imagem que a gente colocou aqui para vocês. Em princípio, o que tu tem de biomassa de planta, né, acima do solo, tu também tem abaixo do solo. Biomassa, tô me referindo à quantidade de matéria orgânica, enfim, de planta mesmo, tá? A quantidade de planta que tu tem para cima do solo, tu tem para baixo do solo. O que tu tem de caule, folhas, ramos, tu teria um peso mais ou menos aproximado para baixo do solo também, tá? Claro que isso varia de espécie para espécie, varia de acordo com as condições às quais aquela planta está exposta, tá? Mas a gente tá falando aqui, dando uma generalizada. Então, se tu olhar essa imagem, tu vai ver que a parte aérea dessa planta, ela é muito pequenininha quando comparada à parte subterrânea, tá? E dá pra ver também nas raízes dessa planta umas bolinhas, a gente chama de nódulos. Esses nódulos são pontos de infecção, não necessariamente infecções ruins. Ali tu pode ter, por exemplo, a parte de um fungo que fica dentro da raiz, né, e que vai formar uma micorriza. Tu pode ter, de repente, bactérias que estão ali dentro mobilizando nutrientes para essa planta, tá? E tu consegue ver que nem tudo que ramifica daquela raiz ali, de fato, é raiz. Muito daquela parte extra ali pode ser hifa, ou seja, estruturas formadas pelo fungo que participa dessa associação mutualística, a micorriza, tá? Então,
dá pra ver com bastante clareza o quanto a micorriza aumenta a superfície de absorção de nutrientes e de água do solo, tá? Beijo!